cafeterias fechadas, você pode entrar lá no Instagram do Versátil Café para solicitar o seu, tá? É o Versátil Café que deixa o gostinho para a gente aqui. Olha, hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Hoje a gente não vai começar com os números da Covid-19 aqui no estado e aqui no país, não. Não que não seja importante, muito importante a gente falar sobre isso, todos os dias a gente vai falar sobre isso aqui. Mas hoje a gente vai começar falando de outros números e tentando fazer um exercício que eu queria que você tivesse, um exercício de se colocar no lugar do outro. É o que a gente chama de empatia. Presta atenção nesses números que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, os negros têm 2,7 mais chances de serem assassinados do que os brancos aqui no Brasil. 7 em cada 10 vítimas de homicídios aqui no país são negras. 75% das nossas vítimas. Os homicídios de jovens negros são 3 vezes maiores do que entre os jovens brancos. Inclusive, o risco de morte de negros por Covid é 62% maior. Esse é um dado específico do estado de São Paulo. Acho que não deve ser muito diferente em outros estados do país. Por que a gente está falando sobre esses números hoje? A morte do menininho Miguel, menino de 5 anos, lindo, filho da Mirtes. Mirtes, empregada doméstica de um casal de alto padrão, classe alta, moradores das Torres Gêmeas, aqueles edifícios que receberam esses nomes, numa alusão direta, sim, às torres que passaram por uma tragédia lá em Nova York, mas que aqui a construção desses prédios foi cercada de muita polêmica. Todo mundo lembra, quem é recifense, todo mundo lembra da polêmica em relação a essas torres gêmeas. A Mirtes, inclusive, apesar de trabalhar como empregada doméstica na casa desse casal, consta como funcionária pública da prefeitura de Tamandaré. O patrão dela é prefeito de Tamandaré. Era a população de Tamandaré, então, que pagava o salário da Mirtes. A Mirtes que contraiu a Covid-19 com os patrões e, mesmo assim, continuou trabalhando, não teve direito à folga, pelo menos para se recuperar completamente. Graças a Deus que ela se recuperou, ela e o pequeno Miguel. Infelizmente, a Mirtes está chorando hoje a perda do filho, mas também chora a revolta em torno do que aconteceu por conta do vídeo que ela viu, das imagens do circuito de segurança do elevador do prédio onde ela trabalhava há 4 anos, em que ela viu a patroa dela soltando o pequeno Miguel sozinho, dentro do elevador. O menino tem 5 anos, 5 anos de idade. Não estava acostumado com elevadores de luxo. Não estava acostumado com o sobe e desce dos elevadores. Mas foi deixado sozinho, dentro do elevador de um prédio. O menino acabou parando no 9º andar desse edifício, onde a patroa não morava, a patroa morava no 5º. Essas imagens que rodaram o Brasil, inclusive, estão, olha, no portal UOL. Esse vídeo que a gente vai ver agora foi publicado e editado pelo portal UOL e mostra exatamente, olha, o menininho Miguel dentro do elevador e a patroa, ó, apertou lá em cima, a porta se fechou e o Miguelzinho ficou para cima e para baixo sem saber o que fazer. Ele estava sozinho, 5 anos de idade apenas. 5 anos de idade apenas. Essa é uma imagem que chocou não só quem mora aqui no Recife, mas o Brasil inteiro está falando sobre esse assunto, falou sobre esse assunto ontem e hoje também. Essas imagens devem se repetir. Se a criança... Meu filho está ali assistindo aula. Ontem ele viu esse vídeo comigo. E eu disse para ele, filho, se a mamãe fosse empregada e você fosse essa criança, será que isso seria possível? Será que essa mulher teria tratado da mesma forma? Ou vamos colocar o contrário. Se o filho que tivesse sido deixado dentro do elevador fosse o filho da patroa, a Mirtes estaria solta?
teria tido direito à fiança? Eita, que a gente tem muito a refletir sobre esse assunto, né? A gente tem muito a refletir sobre esse assunto. E eu queria, enquanto a gente tiver essas conversas aqui hoje, eu queria que você fizesse também um exercício de parar para pensar. Você que está aí, se você é branco ou se você é negro, responda essas perguntas. Você já se sentiu triste por passar do lado de alguém na rua e essa pessoa segurar a bolsa quando você vai passando? Se você for negro, provavelmente isso já aconteceu com você. Se você for branco, provavelmente isso nunca aconteceu com você. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que muitas pessoas são abordadas no meio da rua só por conta da cor da pele? Abordada pela polícia no meio da rua, que está ali fazendo o trabalho dela, mas que durante as abordagens acaba abordando muito mais pessoas negras do que pessoas brancas? Já parou para pensar nisso? A gente tem que parar para pensar nisso. A gente tem que refletir sobre isso. Eu vou conversar agora com a Deise Rodrigues. Pode ser agora, meu diretor? Eu vou conversar agora com a Deise, que é cientista social, ela que é uma das coordenadoras do projeto Ubuntu em todo o Brasil, mas atua fortemente aqui no Recife e a partir do Recife. E, Deise, muito obrigada por conversar com a gente hoje, nesse dia tão difícil. Eu tenho sentido que esse é um dia realmente muito difícil. Eu imagino para você que trabalha diretamente com esse assunto, com essa causa, o que a gente tem que parar para refletir a partir da morte do Miguel, cuja patroa da mãe foi liberada, pagou uma fiança de 20 mil reais, e agora a sociedade clama por justiça, hein, Deise? Bom dia para você. Bom dia, Isli, bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Veja só, Isli, nós estamos vivendo nesses últimos dias momentos muito difíceis, né? Não estamos tendo notícias muito fáceis. Não que o racismo seja algo atual, é algo em que a gente já vivencia por séculos e séculos, mas nessa última semana nós estamos tendo notícias muito difíceis. Então, tivemos a morte de João Pedro, no Rio de Janeiro, né, baleado dentro de casa. Então, uma das coisas que as autoridades nos falam durante essa pandemia é que fiquemos em casa para ficarmos seguros. E o João Pedro foi morto dentro de casa, né? Tivemos a morte nos Estados Unidos de George Floyd por policiais brancos, né? E agora tivemos a morte de Miguel. Então, assim, são notícias que estão nos deixando muito... O que é que está acontecendo, né? Como é que tudo isso está acontecendo nessa sequência? E a morte de Miguel, do menino Miguel, eu sou mãe, assim como vocês, e tenho um filho de 5 anos. Meu Deus. E o meu filho também é negro. Então, o meu filho poderia estar naquela situação, né? Então, a morte de Miguel, a gente precisa entender ela por todo o viés racial. É uma morte que tem como base o racismo, porque a mãe de Miguel, uma mulher negra, empregada doméstica, nesse momento de pandemia, sendo obrigada a trabalhar, porque provavelmente se ela não estivesse trabalhando, ela não iria receber. Então, nós que somos mães e que, antes de sermos mães, somos pessoas que precisamos de alimento, que precisamos existir, né? Nesse mundo tão desigual. Então, já começa toda uma questão aí. Ela precisava trabalhar, ela levou o filho dela, ela teve que deixar o filho dela num apartamento com a patroa, confiando, porque a patroa estava fazendo as unhas e pediu para que ela descesse para andar com os cachorros, enquanto ela confiou a vida do filho dela para que ela pudesse olhar. E o que é mais chocante, Isli, que foi até um comentário de policiais que foram apurar o caso, é que a própria patroa aperta o 9º andar. Então, ela sabe que a mãe de Miguel estava no térreo, passeando com os cachorros. Por que é que ela apertou o 9º andar? Depois que ele está sozinho no elevador, ele aperta outros botões. É uma criança, como você bem falou. Uma criança que não está acostumada a estar andando em elevador, então aqueles botões qualquer criança aperta, né? Mas ela apertou no 9º andar. Como é que você, adulto, aperta no 9º andar sabendo que a mãe da criança não está lá?
sabendo que ele pode entrar. A gente não deixa nossos filhos sozinhos no elevador. Eu não dei, meu filho tem 9 anos. O meu filho tem 9 anos e, ok, às vezes eu paro para pensar, poxa, ele já está numa idadezinha de que pode fazer algumas coisas sozinho, mas com 5, eu jamais deixaria meu filho num elevador sozinho, quanto mais o filho de outra pessoa, Deise. Exato. Será que ela deixaria o dela, Isli, sozinha no elevador? Foi até uma frase da mãe de Miguel. Ela me confia os filhos dela, então eu achei que eu poderia confiar o meu a ela também. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma Entende? coisa. Então, assim, qual é a justificativa? Existe justificativa para isso? Não existe. Não existe justificativa. Então, assim, ela paga uma fiança de 20 mil reais e vai responder em liberdade. A gente sabe que, infelizmente, não temos uma grande garantia de que esse caso vai ser feito justiça por todo o histórico que nós temos, que pessoas que têm um nível aquisitivo mais alto, infelizmente, não recebem as punições devidas sobre os que fazem. Isso é histórico no nosso país, infelizmente. Então, fica aqui a nossa solidariedade à família do Miguel e a certeza que eles podem ter que nós, do Brasil inteiro, que lutamos pela causa antirracista, que lutamos contra o racismo, não vamos descansar. Estamos fazendo tudo que a gente pode para poder ter justiça nesse caso. É o mínimo que a família do Miguel merece. É verdade, Deise, é verdade. Hoje eu vou fazer um pouco diferente no programa. Todos os dias a gente faz um exercício aqui de alfabetização midiática, de entender a mídia, de observar a imprensa, observar o que está em destaque. E hoje eu queria fazer isso junto com você, até para a gente poder analisar aqui juntas as notícias a respeito desse assunto. E também para a gente conversar sobre quando muitas pessoas olham para esse caso e dizem, mas foi um acidente. A mulher não matou a criança. Então, para a gente também refletir a respeito disso, porque naquele vídeo, existe algo muito, muito claro que eu, você, qualquer um de nós, inclusive com os nossos filhos, poderíamos ser acusadas se a gente tivesse sido flagrada deixando o nosso filho no elevador daquela maneira, que é o crime de abandono de incapaz. Se aquela criança, naquele momento, estava sob a responsabilidade daquela mulher, porque a mãe tinha ido levar a cachorra para passear, e essa história não deixa de ter, é um absurdo maior do que o outro, né? É um absurdo maior do que o outro. Exatamente. Então, a responsabilidade da criança naquele momento era, sim, daquela mulher, daquela patroa. Então, por mais que ela não tenha empurrado o Miguel lá de cima, ela tinha a responsabilidade porque era uma criança considerada para a justiça incapaz de se proteger sozinha. Então, o crime de abandono de incapaz, inclusive eu vi alguns juristas falando sobre isso, e eu acredito que talvez seja por esse o caminho que se faça a justiça. Eu queria pedir para o meu marido, diretor, que está me ajudando a fazer esse programa, a gente faz juntos, ele vai colocar as notícias hoje. Eu queria hoje começar diferente, começar pelas notícias da Marco Zero Conteúdo. A Marco Zero Conteúdo é uma agência de notícias de jornalismo independente. Olha bem a capa da Marco Zero Conteúdo hoje. Temos a foto aí da Mirtes e do Miguel, temos ali do lado a foto do Miguel, e abaixo imagens igualmente importantes da Covid, a cobertura da Covid-19. A Marco Zero Conteúdo, inclusive, desde o início em que essas notícias começaram a sair, ou seja, foi terça-feira que esse caso aconteceu, desde o início a Marco Zero Conteúdo trazendo com muita responsabilidade a cobertura desse assunto. Mas eu queria agora mostrar o Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio que ontem, quando a gente estava falando aqui sobre as notícias, não trazia nenhum destaque para esse assunto. Hoje, o destaque do Jornal do Comércio é, sim, esse assunto, mas por conta da grande repercussão que tomou conta das redes sociais. Então, quando a gente fala aqui, inclusive, da importância da gente observar a mídia, hoje o título do Jornal do Comércio é Empregada doméstica, mãe de criança que caiu do prédio, consta como funcionária da Prefeitura de Tamandaré. Ou seja, Deise, além de todos os absurdos, além da morte, além da tristeza, além do racismo evidente, estrutural evidente, ainda pode haver outras implicações, que é justamente o quê? O fato de que é o povo de Tamandaré
que pagava o salário da IRTS. Deise, quantas e quantas outras histórias semelhantes não devem estar acontecendo, né, Deise? Como que você observa a repercussão de um caso como esse? Isli, é como você falou, cada vez que vai surgindo novas notícias, novas evidências, vai ficando tudo muito mais absurdo. E a gente vai entendendo e vai ficando muito claro como o racismo e como a sociedade da gente ela é estruturada de forma desigual. É muito claro, é muito explícito. E uma coisa que me chama muita atenção, Isli, nas manchetes e em tudo que está acontecendo na mídia, nessas duas reportagens que a gente viu agora, do Marco Zero e do Diário, JC. do JC, desculpa, é que quem a gente precisa estar expondo não está sendo exposto. Entende? Isso me preocupa muito, porque é claro que a gente tem que falar da história de Miguel, é claro que a gente tem que falar da família de Miguel, mas quem a gente precisa expor nesse momento não é foto de Miguel.